Verdade. Nesse momento nós pedimos que tu derrame uma porção do teu Santo Espírito. Bem, muito bem, irmão. Um bom dia, um feliz sábado para todos, né? Eu cheguei, mas eu dei um feliz sábado em geral. Mas que Deus possa abençoar a cada um de nós, que nós possamos sair daqui certo de que estivemos reunidos com o nosso Deus. E ao estudar a sua palavra, que Ele possa esclarecer para nós, tirar todas as dúvidas que possam ter, para que a gente tenha a convicção de que estivemos reunidos com Ele. Bem, nós estamos aqui mais uma vez, eu agradeço o convite, né? O Alelindo, né? Alelindo, né? O Alelindo, o outro fez o convite para estar aqui com os irmãos. Eu estive aqui há um domingo à noite, já uma coisa de pouco menos de um mês, mas já fazia um bom tempo que eu fiquei inativo, mais de um ano, e agora que voltamos aqui. Mas que Deus seja louvado e que nós possamos fazer tudo conforme a vontade do nosso Deus. E eu fiquei pensando, porque eu me lembro que da última vez que eu estive aqui, já fazia mais de 2 anos, ou mais que eu tinha pregado aqui. No dia que eu preguei aqui, o irmão, eu tinha preparado um sermão para pregar. Eu tinha pregado lá no Parque do Aeroporto, que falava sobre os ossos o vale de ossos secos de Ezequiel, né? Mas quando eu cheguei aqui, o irmão, ao me cumprimentar, ele aqui, ó, ele pegou na minha mão e disse: eu lembro de você esteve aqui, você pregou sobre os vales dos ossos secos. Ele me falou lá na porta, que ele lembrou. Eu disse: bem, então eu vou ter que pregar outra coisa, já que eu preguei aqui, ele lembrou, então eu mudei. Então hoje eu fiquei pensando, né? Eu disse: o que eu vou pregar que eu já não preguei lá, porque ele vai lembrar, entendeu? E eu então vou escolher aqui o texto, vamos abrir no livro de São João, no capítulo 8, e vamos ler o versículo 12. João, capítulo 8, João 8, 12. Amém? Todos acharam? Tem alguém na misericórdia? João 8, versículo 12. É um versículo muito conhecido, né? Da igreja. Amém? Então vamos lá. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Alguém vai dizer: mas que é só isso? Esse relato aqui, ele conta que certa vez estava o Senhor Jesus no pátio do templo, aquele templo esplendoroso lá em Jerusalém, né? Jesus estava no pátio do templo e era de madrugada, né? O dia ainda não tinha nascido ainda o sol, e Jesus estava ali naquele pátio conversando com algumas pessoas que estavam ali para ouvir, porque sempre onde Jesus estava, sempre tinha muita gente para ouvir as suas palavras. E a Bíblia diz que enquanto Jesus falava ali para aquelas pessoas, chegou um grupo de pessoas trazendo uma mulher, que eles a estavam acusando de que ela tinha sido fragada em adultério. Porque eles diziam que na lei de Moisés, ela mandava que a pessoa que era fragada em adultério, essa pessoa deveria ser punido a pena era o apedrejamento, né? Ele morria apedrejado. Todos jogavam pedra naquela pessoa. Mas só que a Bíblia diz que naquele momento que eles trouxeram a mulher, ainda era madrugada, ainda era escuro, ainda estava em trevas. E a Bíblia diz que é exatamente dentro das trevas que os homens cometem, porque é claro, no momento que estamos afastados de Deus, isso significa que nós estamos em trevas, porque Deus é luz. E a Bíblia diz que eles trouxeram aquela mulher, mas só que o interessante é que eles trouxeram só a mulher, não tinha nenhum homem. Ela foi fragada no ato do adultério. Naturalmente tinha uma outra pessoa. E a lei que condenava a pessoa a ser apedrejado, essa lei, ela condenava não apenas mas ela condenava os 2 que foram fragados naquele ato. Mas eles trouxeram apenas uma mulher. E a Bíblia diz que quando eles fizeram todas as acusações, Jesus só escutava.
E quando eles terminaram de fazer as acusações, eles agora exigiram que Jesus desse uma sentença. Só que Jesus, eles desconheciam que Jesus era onisciente. Ele conhecia as intenções daquelas pessoas, os corações dele, o que passava nos seus corações, na sua mente, que ele é Deus. Aqueles homens, na realidade, o que eles queriam, eles estavam buscando uma maneira de acusar, era uma armadilha que eles estavam fazendo para o Senhor Jesus. Porque eles diziam, se ele a condenar, vamos acusar ele de falta de amor. Cadê o amor que ele prega? Que ele agora condenou alguém e foi fracado em pecado. Se ele a libertasse, eles o acusariam de não cumprir a lei de Moisés. Quer dizer, era uma situação que era complicada para Jesus. Essa era a intenção deles, para colocar ele numa situação complicada. Mas Jesus, ele sabe, conhecendo aqueles corações, o relato aqui no capítulo 8, do versículo 12, diz que Jesus então não falou absolutamente nada, ele inclinou e começou a escrever no chão. Naturalmente era um pátio de saibro, né? De a terra, e ele começou a escrever ali no chão. E aqueles homens acusadores, eles naturalmente começaram a ler o que Jesus estava escrevendo. E cada um, naturalmente, foi levado a raciocinar sobre tudo que Jesus estava escrevendo. E diante daquilo foi demorado, Jesus então, ele disse essas palavras: aquele entre vocês que estiver sem pecado, que seja o que atire a primeira pedra. Então, vejam bem, a questão aqui do atirar da pedra, ele colocou que quem tivesse sem pecado, deveria aquele que atirasse a primeira pedra. Não era qualquer um chegar e atirar. A questão aqui era atirar a primeira pedra. Só que aqueles homens agora, naturalmente, foram levados a dar uma raciocinada ali, e eles perceberam, ninguém ali era apto a atirar a primeira pedra. O único que poderia atirar uma pedra naquela mulher era o Senhor Jesus Cristo. Mas ele não ia fazer isso. Porque ele era o doador do perdão. E ele não... Então, aqueles homens, a Bíblia diz que depois de algum tempo, Jesus levantou-se e perguntou: onde estão os teus acusadores? Ninguém ficou para te acusar? E ela disse: ninguém, Senhor. Ele disse: então, nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. E essa história diz que era de madrugada quando isso aconteceu, ainda não estava amanhecendo. E quando começou a clarear, começou a amanhecer, a história diz aqui, a Sarah White tem um texto no livro O Desejado pelas Nações, na página 444, que ela diz assim, ela oferece esse verbo que diz: era de manhã, o sol acabava de erguer-se sobre o Monte das Oliveiras, e seus raios incidiam com ofuscante claridade no mármore dos palácios, fazendo brilhar o ouro da parede do templo, quando Jesus, apontando, disse: eu sou a luz do mundo. Quer dizer, aquelas pessoas que estavam ali para acusar aquela mulher, todos estavam igualmente em trevas. Todos estavam igualmente caminhando num caminho escuro, onde faltava luz. E a luz que faltava não era aquela luz que começava a brilhar para clarear a noite que eles estavam saindo, mas era a luz de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu jogarei fora. E ele diz: irmãos, depois de haver perdoado a mulher e de me dizer: vai e não peque mais, foi então que Jesus declarou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz, e essa era a luz da vida. E aqueles homens estavam requerendo ali que aquela mulher fosse morta, porque eles queriam colocar Jesus numa situação complicada, mas Jesus saiu. E há uma ilustração que diz que nessas questões de vida e morte, só você decide. E que diz que existia um sábio. O homem era muito sábio. Ele conhecia os caminhos que levavam a Deus.
E ele sempre aconselhava, levando em consideração os ensinamentos de Deus, que vinha sempre em primeiro lugar, em toda e qualquer situação. Mas como em todas as épocas, em todos os lugares, sempre tem aqueles baderneiros que querem colocar-se em situações complicadas, como esse daqui, acusadores, queriam colocar Jesus. E ali diz que aqueles rapazes pegaram um passarinho, colocaram na mão assim, fecharam a mão. E chegaram em frente àquele sábio e eles disseram: olha, aqui na minha mão tem um passarinho, mas o que eu quero saber é, ele está vivo ou morto? Qual era a intenção dele? O passarinho estava vivo, mas eles pensaram assim: se ele disser que está vivo, eu aperto e esmago e mato o passarinho. Se ele disser que o passarinho está morto, eu abro a mão e solta o passarinho. De qualquer maneira, aquele sábio iria errar. Essa era a intenção deles. Mas eles disseram, quando fizeram a pergunta para o homem, eles disseram: o passarinho está vivo ou morto? E aquele sábio disse: nesses assuntos de vida e morte, só você decide. Você decide se ele vai estar vivo ou se ele vai estar morto. Era a mesma situação que aqueles homens naquela madrugada queriam colocar Jesus. Mas a Bíblia diz que, em primeiro lugar, Jesus era a luz para aquela mulher que foi trazida para que ele desse uma sentença. Segundo, Jesus também é a luz para todos aqueles homens impiedosos que estavam preparando uma armadilha para ele. E terceiro, ele é a luz para toda a humanidade. Amém. Todas as pessoas, eu vou andar na luz de Jesus ou não? Porque nesse caso sou eu que decido. É uma situação de vida e morte. Irmãos, e a Bíblia diz que ao declarar eu sou a luz do mundo, Jesus estava nos ensinando que Ele é a verdadeira fonte de vida e poder para viver. Assim como a vida na terra depende da vitalizante energia do sol, da mesma maneira nós precisamos de Cristo como fonte da nossa vida. Portanto, a santificação no poder, ela nos capacita a ser um vitorioso na vida espiritual. Quer dizer, quando nós começamos a nossa caminhada evangelista, quando nós paramos, pensamos, e voltamos, que nós aí fomos ensinados, recebemos o batismo, e a Bíblia diz que naquele momento nós começamos o período da santificação. É um período que nós vamos, uma caminhada que vamos fazer até o dia que Jesus se manifestar na nuvem do céu. Amém. Mas só que é um caminho que ele não pode ser interrompido. Eu não posso me desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Eu tenho que caminhar sempre na direção do meu Deus, seguro na mão de Deus, porque é a única forma de eu não ser atingido pelas trevas. E ele diz: somente aquele que segue Jesus como a luz do mundo é que pode ser vitorioso na vida espiritual. Tendo o incidente de Jesus com a mulher pecadora como cenário, podemos afirmar que justificação é Jesus dizendo: nem eu tampouco te condeno, vai. Porque ali naquele momento ela estava justificada. Jesus disse: eu não te condeno, vai e não peques mais. E continuando, nessas palavras nós encontramos os três aspectos simultâneos de justificação, que é o perdão, promoção e a cessão do poder que Deus nos concede para viver vitoriosamente a vida espiritual. E por isso, santificação é Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, me segue, que você não andará em treva. Nessas palavras, nós encontramos o primeiro aspecto, que é a comunhão. Quando nós vamos a Deus e nos comunicamos com Ele, e nós recebemos, Ele ali nos dá o acesso a tudo aquilo que nós precisamos. Naquele momento que nós nos comunicamos, foi como Ele fez com a mulher. Ninguém ficou, cadê os seus acusadores? Ninguém ficou para te acusar? E ela disse: não. E Jesus disse: nem tampouco eu te condeno. O segundo aspecto que nós encontramos nessa expressão é não peques mais. Ele disse: não peques mais. Ele disse: vai-te em paz. Os teus pecados foram perdoados, as tuas culpas foram tiradas.
mas vai e não peques mais. Porque isso significa, se eu volto a cometer aquele pecado, significa que todas as culpas trazidas por aquele pecado, eles voltam para mim. E ele então disse, vai e não peques mais. Depois de ter sido justificado por Cristo, a pessoa passa a andar com ele. Porque você segue o conselho dele, você entende o que ele está te dizendo. Então você segue esse conselho, começa a caminhar lado a lado com ele. Você começa a fazer tudo de acordo com o que ele diz. Eu lembro que o pastor Rony, o pastor que me batizou, ele quando estava dando uns conselhos, ele disse o seguinte, ele disse assim, olha, daqui em diante vocês devem vestir uma roupa que Jesus vestiria. Aquela roupa que Jesus não vestiria, não vista. Por isso é que eu acho que a roupa que eu usar no meu dia a dia, ela deve também servir para que eu venha na igreja. Porque que adianta eu usar uma roupa lá fora que ela não permite que eu entre na igreja? Não vai fazer nenhuma, não estou cumprindo, né? Porque lá fora é isso que vai ser visto. E ele disse, comam e beba somente aquilo que Jesus comeria e beberia. Se Jesus não come e não bebe, não beba também. E eu nunca esqueci disso. E ele disse que a consequência direta de andar em comunhão com Cristo é a obediência voluntária aos seus mandamentos. Santificando, meus amados, é uma obra progressiva. Ela parte do companheirismo e da adoração de um Deus pessoal. Aquela adoração que você tem com Deus, pessoalmente, que a Bíblia diz que quando eu estudo a Bíblia, Deus está falando para mim, porque eu estou lendo a palavra de Deus. E quando eu oro, aí eu estou falando a Deus, eu estou expressando aquilo que eu sinto. E ele ainda diz que quanto mais unida a pessoa estiver com Cristo e com este crucificado, maior será a recepção de sua própria indignidade e pecaminosidade inerente, porque eu vou ver que eu não sou nada. Eu dependo 100% de Deus. Né? Nós somos absolutamente nada. Você, quando fica doente, você depende da mesma medicação que aquele do outro, bom ou mal. Então, a diferença, o andar com Deus faz diferença. E ele ainda diz, os progressos da santificação serão caracterizados por um profundo arrependimento e falta de confiança em si mesmo, em cada vitória sobre o pecado. Porque quando a pessoa diz assim, não, eu não fiz nada, eu tenho, eu sou, é a que a lição está nos ensinando, nós não somos absolutamente nada. Tudo que somos, que temos, depende é de quem? De Deus. Há pouco tempo atrás, o meu genro, o marido da Márcia, ele passou mal e nós fomos levar ele lá na UPA, ali na Barra. E quando ele entrou para ser atendido, eu fiquei lá de fora, que a Márcia entrou com ele, e aí chegou uma ambulância, e a ambulância estacionou, e o motorista da ambulância, ele é evangélico, ele começou a conversar comigo. E nós conversando, e ele disse assim que na igreja dele, uma pessoa procurou o pastor e disse para o pastor que ele estava tendo muitas dificuldades, assim, e contou a sua dificuldade para o pastor. Aí o pastor virou para ele e disse, meu irmão, o senhor dá dízimo? Ele disse, não, o cara estava desempregado, como você vai dar dízimo se você não trabalha, né? Ele disse, você dá oferta? Ele não, ele disse, é por isso que você está tendo dificuldade, porque você não dá dízimo, que você não dá oferta. Ele falou, aí quando ele deu dois, falou isso, olha, só que o pastor, ele se equivocou, porque primeiro é que ninguém dá dízimo. Ele disse, não, você não é do senhor, você não dá dízimo? Ele disse, não, eu não dou dízimo. Na minha igreja ninguém dá dízimo. Na minha igreja nós devolvemos dízimo. Porque como que eu vou dar algo que não é meu? Porque a Bíblia diz que o dízimo não é meu. O dízimo você devolve, Deus, daquela parte que ele me concedeu, ele dividiu em 10 partes, tirou uma e 9 é minha. 10, a décima é dele. A primeira parte dessas 10 é dele. Então eu não dou, eu devolvo. Agora a oferta, eu dou
a quantia que eu quero, aí Deus não estipula. Agora, o pastor dizer que ele está passando dificuldade porque ele não dá dízimo, primeiro que não vivendo dízimo não se dá, depois como é que ele vai ter dízimo para devolver se ele não está trabalhando? Eu acho que ele se equivocou. E nós estamos começando, aí depois entrou no assunto de sábado, porque eu não sei porquê, mas as pessoas sempre acham que a igreja adventista ela é movida só. A única doutrina da igreja adventista é o sábado. E eu expliquei, fiquei de mandar para eles os textos, mandei todos os textos para ele que fala no Velho e Novo Testamento de sábado, e eu mando todo dia uma meditação para ele. E eu havia, até um tempo atrás, ele me respondia de vez em quando, mas agora ele não responde mais, mas ele visualiza, porque eu vejo que ele visualiza, é a mesma meditação que eu mando para você, eu mando para ele também. Mas entendeu? Então, esse equívoco é que nós temos que ter o cuidado. E lá em Romanos, eu pediria que alguém abra aí, capítulo 6, é logo mais na frente aí, depois de Atos, Romanos 6, versículo 22. Quem achou aí? Pode ler aí quem achou. 6? Sim, irmão. Agora, pois, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna. Amém. Viu? Quer dizer, nós somos libertados daquela situação pecaminosa. E quando nós somos libertos dessa situação, o resultado disso é o quê? É a vida eterna de Deus, porque só Deus é que pode nos conceder isso. Só Deus é que tem o poder de me livrar das garras do pecado e me colocar numa situação segura, porque ninguém pode me resgatar, me tomar da mão de Deus, porque ele diz, aquela porta que eu abro, ninguém fecha, a que eu fecho, ninguém abre. E aquele que está na minha mão, ninguém tira. Porque lá quando Jesus esteve aqui no mundo, a Bíblia diz que ele fez uma oração. Que ele orou, Pai, graça te dou, eu não peço não por esses só que estão aqui, mas que estão me ouvindo, mas por todos aqueles que ainda vierem a existir. Porque imagina aqui, alguém aqui foi contemporâneo de Jesus? Quem é o mais vivido aqui é quem? O Aurelino? Não, acho que é a pessoa. Eita! Eu tenho um ano na frente dele. Um ano? Então, mas ninguém viveu isso. Quer dizer, mas aquela oração, ela foi feita também por cada um de nós. E toda criança, qualquer pessoa que ainda vai nascer até Jesus voltar, essa oração vai abranger ele também. Então ele disse que ele nos liberta. E quando ele nos liberta, o final disso é o quê? É a vida eterna. Porque esse é o fim de todo aquele que crê em Deus, é a vida eterna. Ele diz, ainda que eu morra, viverá. Né? Porque não tem, agora, se eu desprezo a Deus, se eu coloco Deus de lado, não dou a mínima para o que Deus quer, aí eu estou trilhando num caminho sem nenhuma proteção. E a gente tem que ter o cuidado para não confundir. Eu lembro que eu entrei no serviço público em 78. Minha filha nasceu em 80, isso. E em 88 eu entrei numa empresa particular na Rio, que era uma empresa mista de prestação de prefeitura. E eu então comecei a desenhar. Foi quando na época era o governo do Brizola. E ele começou a fazer aqueles CIEPs, aqueles que eu chamo de Brizolão, né? E naquele mesmo período foi feito o sambódromo. E o sambódromo havia uma certa urgência devido ao carnaval que ia chegar e o sambódromo tinha que estar pronto. E lá no meu setor, que eu era do município, mas naquela época o prefeito era nomeado pelo governador, e eu fui um do desenhista que foi liberado para ajudar, para apressar o projeto para ficar pronto, né? E eu então desenhei lá, fiz parte lá da parte do desenho do sambódromo. Aí depois o tempo passou, lá na Rio, aí eu desenhei ali a cidade de samba, ali no Santo Cristo. Eu fiz o Teatro Zimbinski. Aí eu fiz o Engenhão. Quando eu estava desenhando o Engenhão,
e a gente estava fazendo uma visita na cidade do Sampa, e eu fui na sala do cara que fazia um que eles chamam de carnavalesco, né? Daquela escola de samba da Tijuca. E eu estava bem assim olhando um desenho que estava preso lá no mural, que o cara lá, ele desenha à mão, né? E aí chegou o meu diretor, com o cara com o carnavalesco. E ele, do lado, ele dizendo assim, não, dois desenhistas junto aqui, o outro falando que era meu diretor. E aí o camarada fez a foto, bateu a foto, e o Carlos Porto deu a entrevista, que era o diretor. E ele falou que eu trabalhava no município assim, que era o primeiro desenhista da Rilube, que eu tinha participado das principais obras do município. Aí ele citou o Sambódromo, citou o Teatro Zembisque, o Engenhão, aquela coisa toda, e tá bom. E aquilo saiu no jornal, que era um jornal interno, que era distribuído pelas secretarias. Não era vendido, mas toda a secretaria recebia aquele jornal diariamente. E aí, um irmão da igreja adventista teve acesso a esse jornal. E um sábado eu fui pregar numa igreja, lá pro lado do Nova Iguaçu. Eu com a minha filha, a outra, a Márcia tinha ido para cantar, ela e Alex, no jornal da igreja. E quando a gente estava no meio da escola sabatina, no estudando classe, aí alguém veio me chamar para mim ir lá atrás. Aí eu fui. Quando cheguei lá, aí estava uma discussão. Por quê? Porque tinha um irmão que era funcionário público da prefeitura. E ele teve acesso naquele jornal. Quando eu cheguei lá na igreja, ele, ao me ver, ele me reconheceu da foto do jornal. E ele então não concordava que eu pregasse, porque ele disse que eu só desenhava antes de permissão. E aí eles criaram uma discussão lá, o ancião que tinha me convidado, e ele era ancião também. Não, mas ele só não prega se ele não quiser. Imagina a minha situação. Eu só não pregava se eu não quisesse. E ele naquilo, porque só desenhava antes de permissão. Eu digo, não, eu sou funcionário da prefeitura, eu desenho tudo que eles passam, que vem para me desenhar. Agora, eu desenhar não significa que eu participe. Mas ele, não podia não pôr aí por fim. Eu não preguei, realmente não preguei. Até porque fica uma situação complicada. Eu vou pregar, o cara ia embora. Porque tinha gente que não ficava se eu fosse pregar. E na hora do almoço, aquele irmão se desculpando e tal. Não, irmão, não esquenta com isso. Eu entendo a situação dele e tal. Aí a Márcia e o Alex cantaram, mas eu não preguei. Exatamente por eles terem interpretado, ele ter interpretado diferente. E foi o caso daqueles homens. Eles estavam fazendo tudo aquilo, interpretaram completamente errado o que Moisés tinha dito, porque eles tinham uma intenção, era prejudicar o Senhor Jesus Cristo. Mas vamos abrir a Bíblia para a gente concluir. Volte um pouco lá em Salmos. Esse é um salmo muito conhecido, todo mundo aqui conhece, muita gente sabe até que cor. No Salmo 23, que é a que nós conhecemos como o Salmo do pastor, né? Aqui, todos acharam? Amém. O versículo 1, são 6 versículos rapidinho. Diz assim: o Senhor é o meu pastor. Isso, irmão, significa o quê? Isso é relacionamento. É Deus se relacionando. Deus é o pastor, nós somos as ovelhas. Ele se relacionando conosco, ele diz que ele é o nosso pastor. E o versículo continua: nada me... Isso é o quê? Isso é suprimento. Isso significa que Deus está suprindo tudo que você precisa. Não é dizer assim algumas coisas, não. É absolutamente tudo. Isso é suprimento. E o versículo 2 diz assim: e ele me faz repousar embaixo. Veja, isso é descanso. É Deus te colocando ali para dormir, Deus te carregando, te protegendo, te botando para descansar. E ele continua, o versículo 2 diz assim: leva-me para junto das águas de descanso. Isso é cuidado. É Deus tendo cuidado com você, Deus te protegendo, te conduzindo. E o versículo 3 diz o quê? Refrigera-me. Isso, irmão, é cura. É Deus curando as tuas enfermidades. Amém. É Deus fazendo aquilo que você quer. Na quinta-feira eu fui num curso, num pequeno grupo lá no Barreto, e a irmã estava lá comunicando que a filha dela, que vinha 10 anos lutando com um câncer de...
Não, não é amígdala, uma coisa assim. Amígdala. Acho que é isso. E agora ela tinha recebido o prognóstico médico que ela estava completamente curada. Ela disse que 10 anos ela vinha lutando com aquilo. Então, quando ele diz, refrigera minha alma, irmãos, isso é cura. E continua no versículo 3, diz, guia-me pelas veredas da justiça. Isso é o quê? É direção, é Deus direcionando a tua vida, Deus te colocando no rumo certo. E ele ainda diz, por amor de quem? Do céu? Isso é propósito. Esse é o propósito de Deus, ele cuidar de você, pelo amor que ele tem por cada um de nós. E o versículo 4 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Isso é o quê? Isso é provação. Quando você passa por uma provação, mas você não se desespera, você acredita que Deus é capaz de te livrar dessa provação. E Ele te livra. Quer dizer, Ele permitiu a provação, veio, mas Ele não te abandonou ao lutar contra essa provação. E Ele continua dizendo, não temerei aí diante disso mal nenhum. Isso é o quê? Isso é fé. Aquela fé que Deus fez brotar lá no nosso íntimo, ela então cresce, desenvolve. E você acredita, não, eu estou passando dificuldade, mas Deus vai me livrar. Isso é fé. E ele diz, por que eu tenho essa fé? Porque tu estás, isso é fidelidade. É você agora ser fiel a Ele. Lembra que ele disse para a moça, vai e não peques mais. Quer dizer, então eu mostro a minha fidelidade exatamente fazendo isso. Não pecando mais, não abandonando o meu Deus. E ele continua dizendo, no versículo 4, o teu bordão e o teu cajado me... Isso é esperança. É a esperança que nós temos de que Deus está nos conduzindo, nos protegendo, nos livrando. Nós temos que ter essa esperança. E o versículo 5 diz, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Isso, irmão, é apoio total. É Deus te apoiando lá no meio dos lobos, lá no meio daqueles que querem a tua derrota. Deus está lá te protegendo, te apoiando totalmente. E ele continua, ele diz, unge minha cabeça com óleo.